Numa altura em que o turismo é uma das grandes esperanças da economia nacional e depois do início da época balnear a 1 de junho, na primeira hora de hoje vamos conhecer o restaurante Galhardo e Vila Lobos, situado numa das mais movimentadas ruas de Albufeira, e perceber como está a correr o negócio no Algarve. É nosso convidado o Pedro Vila Lobos, diretor-geral da Galhardo e Vila Lobos. Pedro, bom dia, muito obrigada pela sua presença no Primeira Hora. Há quanto tempo é que existe a Galhardo Vila Lobos? Já existe há 10 anos. Na realidade surge uma brincadeira minha. Na altura era um jovem com 23 anos e tive a oportunidade de, naquela rua, tinha uma loja e na altura a minha avó pediu-me se eu não queria ficar com a loja para a explorar. Por uma brincadeira começou por ser um steak bar, mais tarde tornou-se um restaurante, juntamente com um bar. Com todas as probabilidades, foi crescendo, já vão 10 anos e estamos no mercado, e um mercado verdadeiramente concorrencial. Foi difícil entrar no mercado do Algarve? Foi um bocadinho. É um mercado muito concorrencial, é um mercado que está muito sujeito à sazonalidade e, portanto, à partida, será sempre um mercado que, com alguma volatilidade pela sazonalidade e pelas condições que está sujeito à pressão dos diferentes dos turistas, está sujeito também às diferentes condições que vão surgindo Como é que enfrentam a concorrência, tendo em conta que há muitos restaurantes no Algarve e em Albufeira? Como é que nós enfrentamos a concorrência? Pelo preço, obviamente, pelas campanhas que vamos surgindo, pela publicidade lá fora. É muito curioso que os nossos turistas, embora sejam estando uma vez por ano do Algarve, eles necessariamente trazem constantemente novas condições para o meu restaurante e vão trazendo novos clientes e vão passando a palavra. Tem sentido ainda assim muita quebra no número de turistas ou há muitos turistas, apesar da crise e apesar do aumento do IVA, por exemplo? Não, tem sentido verdadeiramente a crise, até porque a época sazonal tem reduzido, ou seja, inicialmente há 10 anos eu tinha 3 meses de um contínuo fluxo de turistas, hoje cada vez mais é 1 mês e meio e provavelmente Mês de agosto vamos descendo. e Sim. final de julho? 15 de julho, voltamente, 15 de agosto são os mais fortes, sendo as pontas de 1 de julho a 1 de setembro o verdadeiramente forte. E em junho? Em junho é verdadeiramente complicado porque é o início da temporada. Inicialmente está muito preso com as férias das crianças. Anteriormente a essa época existe uma altura em que o mercado idoso vai alimentando um bocadinho o nosso cliente. No entanto, a verdade é que já foi muito mais forte. Os vossos clientes são os vossos turistas, os turistas que frequentam o vosso restaurante, são mais portugueses ou mais estrangeiros? Claramente mais estrangeiros. E vão trazendo mais de que países? É assim, inicialmente, há 10 anos atrás, eram sem dúvida o mercado do Reino Unido que me alimentava, acima de tudo os irlandeses e ingleses. Hoje em dia, claramente, se nota uma grande diferença. Cada vez mais temos os holandeses, cada vez mais as agências de turismo trazem cada vez mais holandeses para Portugal e não deixa de ser curioso que a verdade é que, embora vão alimentando toda aquela zona, cada vez mais, a verdade é que são os guias que condicionam muito a ação deles. Ontem tiveram muitos holandeses a ver o jogo. Claramente. Em que é que apostam para atrair turistas? Já falou no fator diferenciador que é o preço e que mais? É sim, claramente na inovação. É a única forma que nós temos. Temos que apostar na qualidade. Eu acho que cada vez mais o Algarve não pode ser apenas um produto para massas, também tem que ter a qualidade. No entanto, é muito complicado nós fazermos esta diferenciação pela qualidade, tendo em conta que é muito sazonal. A restauração tem-se ressentido muito com o aumento do IVA? Claramente. E que outras dificuldades tem sentido a região do Algarve? Sim, a região do Algarve tem sentido cada vez mais esta crise, tem trazido alguma dificuldade pela cada vez maior sazonalidade, cada vez maior dificuldade pela questão das pessoas não poderem gastar e consumirem e, acima de tudo, há uma grande dificuldade que hoje em dia a restauração atravessa no Algarve, que é os hotéis fazem uma grande concorrência através do produto all inclusive, em que, à partida, os estrangeiros que vêm para Portugal ficam presos no hotel o fim de semana completo ou a mesma semana completa. Sei que a Galhardo e Vila Lobos também tem um projeto de turismo rural. Como é que está a correr esse projeto? É assim, infelizmente não correrá da melhor maneira como nós gostaríamos, tendo em conta que o licenciamento em Portugal é hoje em dia é muito complicado, ou seja, falam-nos em empreendedorismo, mas depois quando chega a altura da burocracia, todos os projetos acabam por ficar limitados e são bloqueados e muitas vezes demoram tempo a desenvolver-se. E o vosso é um o dos que está a casos, acontecer com o vosso? O que é preciso para desbloquear e para desburocratizar? Assim, se calhar simplificar os projetos.
Ou seja, estamos num país que, a partir está em crise, num país que quer desenvolver-se e que precisa de novas ideias. Acho claramente que a burocracia é um dos problemas que nós temos em Portugal e ultrapassando isso significa ultrapassar todas aquelas frases, todos aqueles licenciamentos, todos aqueles pedidos às câmaras que são cada vez mais complicados porque, no fundo, hoje em dia entupir as câmaras e não há um desenvolvimento real dos projetos. Ou seja, na sua opinião, há empreendedores em Portugal, mas Claramente. depois falta dar o passo seguinte, que é desburocratizar. Como é que vivem os restaurantes no Algarve e o turismo, do modo geral, fora da época balnear? Mal, claramente mal. Hoje em dia Há muito desemprego na região? Muito desemprego. Nota-se perfeitamente que, tal como eu dizia há 10 anos, nós tínhamos 3 meses de atividade, hoje em dia é um mês e, na verdade, nós trabalhamos durante um mês para pagar todo o resto do ano. E esse mês permite pagar todo o resto do ano? Complicado, complicado. Já foi mais fácil hoje em dia, tendo em conta que há uma grande concentração no mês, ou seja, mesmo as próprias autarquias, as próprias regiões de turismo, fazem muito para o mês de agosto e muito pouco para o resto do ano. Ou seja, há uma série de eventos que poderiam acontecer nas pontas, até já não digo só fora do mercado sazonal, mas na realidade elas acontecem efetivamente em agosto e no meio de agosto, quando já aquilo está cheio. Portanto, temos um projeto como o Algarve, por exemplo, que na realidade era em agosto, quer dizer, quando deveria ser em junho, em julho, talvez em setembro e talvez mesmo, porque não em março ou em abril, que é quando nós precisamos de mais turismo. Por onde é que deve passar o futuro do turismo no Algarve? Claramente pela qualidade, claramente na aposta que não é apenas um mês e meio. Ou seja, temos que apostar em outros meses, temos que apostar noutro produto, não pode ser só ser sol e praia, não pode ser só golfe. Temos que também dar a conhecer um bocadinho mais o nosso país, mais um bocadinho ao nosso artesanato, mais um bocadinho às outras coisas boas, como por exemplo o interior do Algarve, que também é bastante bonito e que a maior parte das pessoas não conhecem. Quais são os desafios de futuro para o Algarve e, em particular, para a Galhardo e Vila Lobo? Os grandes desafios, claramente, é continuar a nossa senda de oferta de um serviço de qualidade, obviamente com uma diferenciação de produto, com algum crescimento em novas lojas noutras localidades, embora havendo muito bairrismo, nosso objetivo é deixarmos de estar só em Albufeira, passar a estar noutras cidades, e, obviamente, para o nosso projeto de turismo rural, que, obviamente, gostaríamos de continuar. E esse projeto é para onde? Também para Lolé. Pedro Villa Lobos, muito obrigada pela sua presença neste Primeira Hora e até à próxima.